Mais sobre a perspectiva para o mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ele toma posse hoje, como disse a Luciana Verdolim. Para isso, convidamos para conversar com vocês o Acácio Miranda da Silva Filho, que é doutor em Direito Constitucional. Tudo bem, Acácio? Bom dia, hein? Bom dia, Rafael. É um grande prazer falar com você, querido, e com a nossa audiência. Acácio, até ontem, Flávio Dino falava muito no plenário do Senado, apresentou muitos projetos, debateu assuntos importantes. Ele não se furtou, não se escondeu durante esse período entre a saída dele do Ministério da Justiça e a chegada ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi coerente com o comportamento dele como ministro da Justiça, sempre muito falante, muitas entrevistas, o que é positivo, afinal de contas, função do ocupante de cargo público se justificar, apresentar resultado do seu trabalho, em rede social também, em embate político. Você acha que essa postura de enfrentamento de alguém que opina, que fala sobre os principais assuntos do país, vai ser mantido com as ressalvas que o cargo exige, claro, mas vai ser mantido com o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, ou a gente pode imaginar um outro personagem a partir de agora, diferente desse que a gente conhecia, Cássio? Eu acho que essa postura e essa personalidade, se não foram a principal, foram uma das principais razões que o levaram ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Quando a gente olha para o desenho atual da Corte, nós temos três ministros, com o presidente Luiz Roberto Barroso, que tem esse papel de liderança, que tem personalidades fortes e acabam ditando os rumos do Supremo Tribunal Federal. Já citei o Luiz Roberto Barroso, também ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes, cada um com as suas características, mas são as três forças do Supremo. E o Dino, por conta das características que você mesmo citou, Rafa, ele não se furta a um debate, ele externa as opiniões dele com muita contundência, vai acabar duelando, não sei se duelar é exatamente o termo, mas ele vai acabar fazendo um contraponto com estes ministros e, de alguma forma, tirando um pouco da força e do protagonismo destes três ministros. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que ele manterá essas características e manterá essa personalidade. Agora, doutora Cássio, agora há pouco a Luciana Verdolim trouxe as informações para a gente a respeito dos processos que Dino vai herdar de Weber no Supremo Tribunal Federal, mais de 300 processos. O próprio processo que envolve a CPI da Covid, que tem como um dos alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro, processos envolvendo descriminalização do aborto. Que tipo de postura de ministro da Suprema Corte a gente pode esperar de Flávio Dino? Lívia, bom dia. Primeiro a gente tem que, acho que a Luciana bem disse, ele pega um gabinete organizado e com poucos processos. Para o acervo do Supremo Tribunal Federal, de um gabinete de ministro do Supremo Tribunal Federal, 300 e poucos processos é uma quantidade pequena. Em segundo lugar, eu acho que a postura do Dino no dia a dia será muito próxima, os votos do Dino enquanto ministro no dia a dia serão muito próximos ao que se tem do Luiz Roberto Barroso e do Alexandre de Moraes. Eles, em termos sociais, são muito próximos à esquerda, portanto, quando há uma pauta social, eles são muito progressistas, contudo, naquelas pautas penais, naquelas pautas criminais, eles agem com muita contundência. Então, eles se distanciam muito daquilo que nós chamamos de garantismo. E a tendência do Dino é essa. Então, em temas progressistas, ele se alinhará a este progressismo, mas em termos criminais, ele terá uma mão pesada, muito mais próximo a uma tendência condenatória do que a uma tendência de absolvição. Acácio, o Zé Maria Trindade quer fazer uma pergunta para você também. Bom dia, Zé. É isso, doutor Acácio, muito bom dia. Doutor Acácio, se comenta na política mais sobre a falta que o Flávio Dino vai fazer ao governo Lula, que era o anteparo ali, né, a parte de defesa do governo, mas exatamente sobre o Supremo. Ninguém duvida da pegada
política dos tribunais superiores. Sempre foi assim. Só que agora está mais explícito, né? E ele promete independência, né? No discurso dele de despedida do Senado, diz que é independência e que vai seguir a Constituição e que está numa linha mais disso. Mas, na verdade, o Supremo se transformou numa disputa ali que o senhor citou muito bem sobre esses contrapontos, né? O Supremo se agigantou. A presença política no Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que melhora o plenário do Supremo ou piora? Zé, fazendo esse paralelo, o Dino começou juiz, né? Ele foi juiz federal de carreira e, de repente, converteu a sua carreira para a política. Eu confesso que eu tenho dificuldade de leitura nesse momento se ele será um juiz mais político ou um juiz mais técnico. Creio que há uma tendência que ele atue de forma mais política, mas foi bem pontuado. É uma tendência do tribunal, especialmente as cortes constitucionais, e não é uma exclusividade do Brasil, isso acontece no mundo todo, fazendo um paralelo com a Corte Constitucional alemã e principalmente com a Suprema Corte norte-americana, há essa tendência de atuação política. É que essa é uma tendência nova aqui no Brasil. Nas composições anteriores, nós acompanhávamos ministros mais recatados, mais acanhados e principalmente, pelo menos uma impressão minha, com o advento da TV Justiça, os ministros ficaram mais abertos aos meios de comunicação e passaram a exercer esse papel de estrelas ou de atores políticos na visão da população. Então, eu acho que ele mantém esse perfil de alguém muito aberto ao diálogo e acho que ele manterá principalmente esse perfil combativo. Acho que não faltarão discussões no plenário do Supremo Tribunal Federal envolvendo Flávio Dino. Acácio, o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, vai se deparar, como a Lívia lembrou, com uma série de casos que terão como personagem principal ou coadjuvante, mas geralmente como estrela, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. CPI da Covid, como a Lívia lembrou, e agora há essa investigação em andamento sobre uma eventual tentativa de golpe capitaneada por ele. É inevitável que isso vá parar no Supremo Tribunal Federal em algum momento. Dino foi ministro da Justiça. Ele foi muito ativo, por exemplo, durante os atos do dia 8 de janeiro, ativo politicamente e ativo do ponto de vista político também, não é? Na oposição a Jair Bolsonaro, durante a pandemia, quando ele era governador do Maranhão. Como é que fica esse processo de passar a ser um ator daquele momento da história, né? Quando o governador do Maranhão, por exemplo, durante a pandemia, quando o ministro da Justiça, durante os atos do dia 8 de janeiro, para julgador daquilo? É natural isso? A gente deve encarar com naturalidade ou tem um problema aí? Eu confesso que o ideal, no mundo ideal, nós não encararíamos com naturalidade. Mas o Zé Maria bem pontuou. As Supremas Cortes, nos últimos anos, têm sofrido uma influência política por conta da atuação dos ministros e também uma influência política porque ela tem funcionado como uma esfera recursal da política. Mas eu disse também, o Flávio Dino, antes de ser político, ele foi juiz, passou no concurso da Magistratura Federal em primeiro lugar, tinha uma vida acadêmica, então ele tem todos os predicados para fazer esta separação. Mas é óbvio, não é automática essa separação e é difícil nós determinarmos neste momento se ele fará ou não fará. Mas eu concordo com aqueles que dizem que neste momento, pelo menos nesse primeiro momento, até ele mostrar as suas características, há nitidamente um desconforto. Porém, não será o primeiro desconforto com a indicação de um ministro na Suprema Corte e eu aposto com vocês que não será o último da história. Queria te agradecer mais uma vez a participação. Falamos com o doutor Acácio Miranda da Silva Filho, doutor em Direito Constitucional. Seja sempre muito bem-vindo, doutor Acácio. Obrigada e bom dia. Obrigado, Lívia. Bom dia, sempre um prazer. Um abração.